E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Radiciação de números inteiros. Lembrem que nós já temos uma aula tratando a respeito da radiciação de números naturais. Quem ainda não assistiu essa aula, eu vou deixá-la disponível aqui no card. É muito importante que vocês assistam essa aula de radiciação de números naturais antes dessa, porque ela é a base. Uma vez que vocês compreendem a radiciação de números naturais, fica mais tranquilo compreender a radiciação de números inteiros. Tá tranquilo? Então vamos lá. Bom, nesta aula de hoje, o que é que nós veremos? Primeiramente, nós iremos definir a radiciação em Z. Lembra aí que Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros, tá? E nós veremos a radiciação sobre um ponto particular, que eu vou mencionar já já, tá certo? Em seguida, nós veremos dois casos particulares da radiciação no conjunto dos números inteiros. São bem tranquilos esses casos particulares, inclusive facilita muito os cálculos. E por fim, nós veremos os cubos perfeitos negativos. Esses cubos perfeitos negativos, quando a gente tem eles memorizados, facilita bastante os cálculos e a velocidade com que você faz eles. Tá? Então, esse é o sumário da nossa aula. Agora nós. Bom, radiciação em Z. Já trago aqui a definição e já vou traçar alguns comentários a respeito dessa definição, tá bom? Vamos ler aqui. Olha só. Dados A inteiro negativo e N natural com N maior ou igual que 1, chama-se raiz enésima de A, o número B tal que B elevado a N é igual a A. E toda essa parte aqui, pessoal, antes da vírgula, né? A gente pode resumir dessa forma aqui, ó. É a forma que a gente representa a raiz enésima de um número A. A raiz enésima de A é igual a B. E isso daqui equivale a B elevado a N ser igual a A. Tranquilo? Em relação aos elementos dessa definição, praticamente não, são exatamente os mesmos elementos quando a gente trabalhava lá com a radiciação de números naturais. Esse símbolo aqui é chamado de radical, o N é o índice da raiz, o A é o radicando e o B é exatamente a raiz enésima. É o resultado dessa operação. Bom, vamos para os comentários agora. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá na radiciação de números naturais, esse A é um número natural. Ou seja, ele é zero ou positivo, tá? Aqui, na radiciação de números inteiros, nós estamos considerando que esse Azinho aqui, ele é um inteiro negativo. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara aqui, ele ser positivo ou negativo, vai influenciar necessariamente na raiz enésima. Mais uma vez, lembrando, voltando lá para a aula de números, da radiciação de números naturais. Quando esse cara aqui, esse Azinho, ele é um número positivo, é um número natural, a raiz enésima, esse valor de B aqui, tem que ser necessariamente um número não negativo. Tá? Não negativo. Ou vai ser zero, ou vai ser positivo. Aqui não. Aqui, como a gente está considerando esse Azinho aqui como um inteiro negativo, esse camarada aqui, vocês verão, ele pode até não existir, esse B, a raiz enésima, pode não existir, e ele pode ser um número negativo, tá? Só que eu já estou conversando demais sem dar exemplos, né? Vamos para alguns exemplos e a gente vai começar a diferenciar o que é radiciação de números naturais, o que é radiciação de números inteiros, quando o radicando é negativo, que é essa situação aqui, tá bom? Para tudo ficar bem claro na mente de vocês. Show? Então vamos lá para os exemplos. Olha só. Exemplos. Item A. Nós temos aqui a raiz quadrada de 9. Lembra que o índice não está aparecendo, então o índice é 2. Né? Ele fica oculto aí.
Esse 9, pessoal, ele é o radicando, ele é positivo. Então isso aqui é uma radiciação de números naturais, tá? Então a gente usa a regrinha dos números naturais. Essa raiz aqui tem que dar um número positivo, tá? Então vê só. Eu não sei quanto que vale, aliás, eu já sei já, né? Só que vocês sabem também. Só que imagina que a gente não sabe quanto é a raiz quadrada de 9. A gente chama de um valor B, certo? Isso daqui é equivalente ao seguinte. Qual é o número que elevado ao quadrado, no caso esse B aqui elevado ao quadrado, vai dar igual a 9? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar igual a 9? Essa transição é exatamente essa parte aqui da equivalência, né? A gente saiu dessa representação para esta. Tranquilo? Só que aqui, lembrem, é radiciação de números naturais. Esse B aqui tem que ser necessariamente um número positivo. Então, qual é o número positivo que elevado ao quadrado vai dar 9? É 3, né? Eu sei que o exemplo é bobo. Vocês sabem que o exemplo é bobo. Mas ele é muito importante para que a gente consiga diferenciar a radiciação de números naturais para a radiciação de números inteiros com um radicando negativo, certo? Vamos lá para o item B. O item B aqui nós temos a raiz cúbica de menos 8. Olha só, o índice é 3, o radicando é negativo, então está dentro da situação da definição que eu acabei de dar. Então nessa situação aqui, ó, vamos chamar essa raiz cúbica de B, e esse B, vocês verão que dará um número negativo. Opa. Certo? Então, o que é que a gente tem que pensar nessa situação para fazer essa transição da equivalência? Qual é o número B que elevado ao cubo vai dar igual a menos 8? E aí? Qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8? Esse número é B igual a menos 2. Tranquilo, né? Deixa eu especificar aqui para vocês. Ó. Aqui é uma radiciação em N, ou seja, no conjunto dos números naturais. Esse B aqui, ele tem que ser positivo. Por que eu estou frisando tanto nisso? Porque se eu não frisasse nessa radiciação no conjunto dos números naturais, esse B aqui ele poderia ser um número negativo. Só que isso não acontece. Por quê? Menos 3 elevado ao quadrado dá 9 também, tá ligado? Só que esse menos 3, dentro da definição da radiciação dos números naturais, não pode. Senão entraria em conflito, né? As definições. Já nesse item B, nós temos uma radiciação em Z, no conjunto dos números inteiros, certo? Vamos para o item C. Nós temos aqui a raiz quinta de 32. 32 é um número positivo, então estamos dentro da radiciação dos números naturais. Chamo de B, utilizo aí minha equivalência. Qual é o número B que elevado à quinta vai dar igual a 32? Tranquilo essa, né? O B aqui, ele é igual a 2. Por que, professor, é igual a 2? Porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Se você sabe bem direitinho potenciação, radiciação sai por tabela. Muito tranquilo. Tá? Então aqui nós temos uma radiciação em N, no conjunto dos números naturais. Vejamos agora esse item D. Esse item D aqui, nós queremos calcular a raiz quadrada de menos 16. Então, isso aqui é uma radiciação no conjunto dos números inteiros, né? Vamos ver o que é que a gente vai obter. Vou chamar de B aqui, aplicar minha equivalência, né? E a gente pensa o seguinte. Qual é o número B que elevado ao quadrado, elevado ao índice, vai dar menos 16? E aí? O que é que isso vai implicar para a gente? Existe algum número, pessoal, que é elevado ao quadrado de menos 16? Não existe, né? Então aqui a nossa resposta é, ó, não existe B.
não vai existir um número que é elevado ao quadrado de menos 16. Na verdade, pessoal, a gente pode até generalizar isso. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado vá dar um número negativo. Isso nunca vai acontecer. Então, nesse sentido, eu trago até uma observação. Olha a observação que eu trago aqui. Sempre que o índice da raiz for um número par, e o radicando um número negativo, a raiz enésima não está definida nos inteiros, certo? A gente não consegue determinar aquele valor de b. Vamos só lembrar aqui quais são os valores. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Raiz quinta de 32, 2. Raiz quadrada de menos 16, símbolo aqui, ó, de não existe. É o E ao contrário e cortado, certinho? Vamos continuar, que nós temos mais coisas para ver. Bom, pessoal, eu trago aqui para vocês, ó, dois para quebrar cabeça. E esse para quebrar cabeça sou eu que irei fazer. Porque eu quero deixar muitas coisas, tentar deixar algumas coisas bem claras, né? Então, vamos tentar resolver esse primeiro para quebrar cabeça. Eu sei que a gente ainda não está na parte de equações, principalmente a equação de segundo grau, mas vamos tentar desenrolar aqui. Olha só, determine x tal que x ao quadrado menos 36 seja igual a zero. E aí? Deixa eu colocar aqui a expressão. X ao quadrado menos 36 vai ser igual a zero. Olha qual é a minha ideia para resolver essa equação. Eu vou somar 36 em ambos os membros dessa igualdade. Eu posso fazer isso. A igualdade é como uma balança. O que eu coloco de um lado, eu posso colocar do outro. Certinho? Então, eu vou colocar mais 36 no primeiro membro, igual a 0 mais 36. Beleza? Fazendo isso, olha o que é que vai acontecer. Menos 36 vai se cancelar com 36, ficando x ao quadrado igual 0 mais 36, 36. E nesse momento a gente tem que pensar qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 36. E aí vocês pensam em dois valores possíveis, né? X igual a 6, 6 ao quadrado 36, ou x igual a menos 6. Por que que nessa situação o x pode assumir esses dois valores? X igual a 6 e x igual a menos 6. Porque isso aqui, pessoal, é uma equação, tá? Isso daqui se parece muito mesmo com a definição de radiciação de números naturais, né? Só que a definição de radiciação de números naturais não permite que a gente tenha essa parte negativa aqui, esse resultado negativo. O nosso resultado tem que ser necessariamente positivo. Lembram disso? Deixa eu só recordar aqui ao lado. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Aí eu digo como? Vamos chamar isso aqui de b. Né? Aplicando a definição de raiz quadrada de números naturais. Então, b elevado ao índice, que é 2, tem que ser igual a 9. Percebe a semelhança disso com isto? Só que isso daqui, pessoal, a gente tem que necessariamente ter um b positivo. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado da 9? 3 positivo. Certo? Nessa situação aqui, nós temos uma equação para resolver. Então, o x pode ser tanto positivo quanto negativo. Certinho? Vamos para o segundo para quebrar-cabeça, que é para determinar o valor dessas raízes. Então, aqui, ó, item A, raiz quadrada de 36. E aí, é quanto? É 6 ou é menos 6? Ou pode ser os dois? Como aqui nós estamos na radiciação de números naturais, raiz quadrada de 36 é apenas 6 positivo, certo? A gente desconsidera o resultado negativo. Na verdade, não é nem que desconsidera, que a gente não deve nem levar em conta, tá? Aplica a definição e show. Item B, menos raiz cúbica de 8.
Esse menos, note que ele está fora da raiz, né? Então, primeiro a gente calcula a raiz cúbica e depois aplica o sinal. Ou então pode até aplicar o sinal, colocar o sinal aqui antes. Ó. Qual é o número que elevado ao cubo dará 8? Tranquilo, né? É 2. Tá? Então, esse menos é esse menos que veio daqui. Tá? Item C. Nós temos menos raiz cúbica de menos 8. Eu vou repetir esse primeiro menos aqui. E quanto que é a raiz cúbica de menos 8? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar menos 8? É menos 2, né? Vou colocar aqui até entre parênteses. E nessa situação a gente precisa fazer jogo de sinal. Qual é o oposto de menos 2? 2 positivo. Ou então você pode pensar assim, menos por menos, mais. Tranquilo. Item D aqui. Quanto que vale menos raiz quadrada de 4? Veja que esse menos está fora da raiz, né? Ele não está dentro. Então, esse menos eu repito, e raiz quadrada de 4 é 2. Show. Item E. Menos raiz quadrada de menos 4. Eita. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não existe. Nós acabamos de ver anteriormente. Então, aqui não existe essa raiz que ele pede para a gente calcular. Certinho? E nesse item F, mais ou menos raiz quadrada de 9. Veja que esse mais ou menos está fora da raiz e raiz quadrada de 9 é 3. A resposta nessa situação aqui é mais ou menos 3. Pessoal, espero que eu tenha sido claro, né? Se eu não fui claro, volta aí à aula, assiste novamente. Ou então deixa nos comentários a dúvida que você tem, que a gente tenta explicar melhor, tá bom? Vamos continuar. Nós temos agora os dois casos particulares que, em muitas situações, vão facilitar muito nossa vida. Primeiro caso particular é quando o índice da raiz ele é um número par. E vamos ver como é esse desdobramento. Olha só. Para qualquer A inteiro, aí nessa situação aqui esse A pode ser positivo ou negativo, tá? ou então nulo, né? Ele é inteiro. Nós temos que a raiz enésima de A elevado a N, isso vai ser igual ao módulo de A. Lembre que nós já estudamos o que é um módulo, né? Vou repetir. A raiz enésima de A elevado a N é igual ao módulo de A. Pessoal, essa situação é válida quando o índice ele é par, beleza? É um número par. Vamos ver exemplos aqui, ó. Item A, nós temos aqui a raiz sexta de 3 elevado a 6. Aplicando o nosso primeiro caso, isso tem que ser igual ao módulo de quem? Isso tem que ser igual ao módulo de 3. Vou melhorar, ficou esquisito. Módulo de 3, certo? E quanto é o módulo de 3? É o próprio 3, certinho? Então, raiz sexta de 3 elevado a sexta é como se eu pudesse cortar aqui o índice, o expoente, e colocar em módulo o cara que sobrou. Nessa situação aqui, o 3. Item B, raiz quarta de menos 2 elevado a quarta. Como é que a gente procede? Corta o índice e corta o expoente, e quem sobra fica dentro do módulo. Módulo de menos 2. Então, o módulo de menos 2, 2 positivo. Em palavras leigas, né? Como é que a gente trabalha com módulo? Se o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se o número é negativo, o módulo dele será o oposto. Né? No caso, o módulo de menos 2 é 2. E o segundo caso é mais de boa. O segundo caso só é passar a faca, só é cortar. É quando o índice ele é ímpar. Olha só. Para qualquer A inteiro, nós temos que raiz enésima de A elevado a N vai ser igual ao próprio A. Beleza? Nessa situação aqui vai ser o próprio A quando o índice ele for ímpar. Exemplos. Item A. Raiz cúbica de 8. Esse 8, pessoal, notem que a gente pode enxergar ele como se fosse 2 elevado ao cubo, né? Raiz cúbica, 8, 2 elevado ao cubo. E aqui a gente pode cortar um índice com expoente e fica apenas o 2. Por que eu posso fazer esse corte direto e colocar apenas o 2? Porque o N aqui, ele é ímpar, tá? O índice ele é ímpar. No item B, da mesma forma. Nós temos aqui raiz quinta de menos 3 elevado à quinta.
Então, pode cortar um índice com um expoente, o resultado fica apenas o menos 3. Muito cuidado, porque a galera erra bastante, tá? A galera erra muito, principalmente esse caso aqui, ó. A galera faz o quê? Corta o índice com o expoente e coloca menos 2 como resposta. Tá errado, certo? Até porque se você não utilizasse essa propriedade aqui, você iria encontrar 2 positivo. Olha só. Raiz quarta, quanto é menos 2 elevado à quarta? É 16, né? E quanto é a raiz quarta de 16? Qual é o número que é elevado à quarta dá 16? É 2. Só que você fazer dessa forma, você iria levar bem mais tempo do que utilizando a propriedade que foi dada, né? Esses casos particulares. Show? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu trago aqui para vocês os cubos perfeitos negativos. E eu destaco aqui com asterisco aqueles que eu considero mais usuais, tá? Que é menos 2 ao cubo, que é 8, menos 3 ao cubo, que é menos 27, menos 4 ao cubo, que é menos 64, menos 5 ao cubo, que é menos 125, menos 6 ao cubo, que é menos 216, e menos 10 ao cubo, que é menos 1000. Show? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula, acredito que um pouquinho longa, mas necessária para que a gente compreenda bem direitinho essa parte da radiciação de números naturais, números inteiros, né? Não confundir as definições. Então, acho que foi uma aula bem bacana. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se teve alguma coisa aqui que agregou no teu conhecimento, deixa teu like, compartilha, manda para um amigo, pede para ele assistir também e se inscreva no canal. Valeu e aguardem as próximas aulas.